Curta este vídeo e inscreva-se para não perder nenhuma de nossas explorações pelo mundo. Vamos começar. A Namíbia, uma nação forjada pela majestade de seus vastos desertos e pela tenacidade de seu povo, é um testemunho vivo da capacidade da vida de florescer nos ambientes mais desafiadores. Com uma história marcada pela dominação estrangeira e uma luta incansável pela independência, este país do sudoeste da África conseguiu consolidar uma identidade nacional única, definida por uma rica mistura de culturas, geografia de tirar o fôlego e biodiversidade surpreendente. É uma terra de silêncios eloquentes, onde as dunas mais altas do mundo sussurram histórias antigas e o céu noturno, livre de poluição luminosa, oferece uma tela de estrelas incomparável. A geografia da Namíbia é, sem dúvida, sua característica mais distintiva e definidora. O país cobre uma área de aproximadamente 824.292 km², tornando-se uma das maiores nações do continente africano, mas também uma das menos densamente povoadas. A imensidão de suas paisagens é quase inimaginável, e cada região apresenta seu próprio ecossistema e beleza únicos. O deserto da Namíbia, um dos desertos mais antigos e secos do planeta, domina a costa atlântica. Estende-se por mais de 1.900 km de Angola ao norte à África do Sul, ao sul. Suas dunas, que atingem alturas de até 300 metros, como as icônicas dunas de Sossusvlei, mudam de cor à luz do sol, passando de tons dourados a intensos tons de vermelho alaranjado. A imagem das árvores esqueléticas e fossilizadas de Dead Vlei, com seus troncos negros contrastando com a areia branca e o céu azul, é uma das mais reconhecíveis da Namíbia. No interior, o Planalto Central divide o país entre o deserto costeiro e a vasta sabana oriental. Essa região, com altitudes superiores a 2.000 metros, abriga a capital, Windhoek, e é o centro agrícola do país. A paisagem aqui é mais verde e as temperaturas mais amenas, permitindo extensas fazendas e a criação de gado. A leste, a paisagem se transforma no deserto do Kalahari, uma vasta extensão de sabana semiárida com dunas de areia vermelha e arbustos esparsos. Embora menos árido que o Namibe, o Kalahari continua sendo um ambiente desafiador, lar do povo San e de uma variedade de animais selvagens, incluindo leões, chitas e suricatos. O norte do país contrasta fortemente com o deserto. A região de Kunene, no noroeste, abriga as vastas e dramáticas montanhas da Maraland e a famosa Costa dos Esqueletos, um cemitério de naufrágios e um litoral enevoado que evoca uma sensação de mistério e desolação. Mais a leste, a região de Ouamboland é a mais densamente povoada da Namíbia, com paisagens de várzea e vegetação densa que se transforma com as estações. O norte também abriga o Parque Nacional de Etosha, um dos principais santuários da vida selvagem da África. Etosha, que significa o grande lugar branco de água seca, é uma salina de quase 5.000 km², remanescente de um antigo lago. Durante a estação seca, a salina se transforma em um vasto espelho branco, enquanto na estação chuvosa, ela se enche de água e atrai uma miríade de aves aquáticas e mamíferos. A região de Caprivi, uma estreita faixa de terra no nordeste da Namíbia, é uma anomalia geográfica. Fazendo fronteira com Angola, Zâmbia, Botsuana e Zimbábue, esta área é uma paisagem de rios, planícies de inundação e vegetação exuberante, que a distingue do resto do país. Os rios Zambeze e Okavango atravessam esta região, criando um habitat ideal para hipopótamos, crocodilos e uma grande variedade de aves. A cultura da Namíbia é tão diversa quanto sua geografia, produto da coexistência de múltiplos grupos étnicos com histórias, línguas e costumes distintos. O povo San, frequentemente considerado o povo original da África Austral, tem uma profunda conexão com a terra. Eles são conhecidos por suas habilidades de sobrevivência no deserto, seu conhecimento da flora e da fauna, e sua arte rupestre, que pode ser encontrada em todo o país. Os Herero, com sua história de pastoreio de gado e seu trágico passado de genocídio nas mãos de colonos alemães, são reconhecíveis por suas vestimentas tradicionais. As mulheres Herero usam vestidos elaborados em estilo vitoriano, um legado irónico da era colonial, e cocares em forma de chifres de vaca, simbolizando a importância do gado em sua cultura. Os Himba, um povo seminômade que vive na região de Kunene, mantiveram seus costumes com teimosa resiliência. As mulheres Himba são famosas por sua beleza e por sua prática de ungir a pele e os cabelos com uma mistura de ocre vermelho, gordura de manteiga e ervas, o que lhes confere uma aparência avermelhada distinta e as protege do sol e de insetos. O povo Ouambo, que representa aproximadamente metade da população do país, vive principalmente no norte e tem sido a força motriz por trás da independência da Namíbia.
Sua sociedade é baseada na agricultura e na pecuária, e sua cultura é rica em tradições de dança, música e contação de histórias. Os Damara, por sua vez, têm uma história intrigante. Embora sua língua seja semelhante à do povo Khoisan, sua origem étnica é um mistério. A influência colonial, tanto alemã quanto sul-africana, deixou uma marca indelével na sociedade namibiana. O alemão e o africâner são amplamente falados, especialmente nas cidades e áreas rurais do sul. A arquitetura de cidades como Lüderitz e Swakopmund reflete a herança alemã, com seus edifícios Art Nouveau e estruturas de madeira que lembram as ruas da Baviera. Essa mistura de heranças africana e europeia cria uma sociedade multicultural onde a tolerância e a harmonia, apesar das tensões históricas, são pilares fundamentais da identidade nacional. A Namíbia é um destino de sonho para amantes da natureza e aventureiros. Suas principais atrações turísticas são suas vastas paisagens e sua rica vida selvagem. O Parque Nacional de Etosha é a joia da coroa do turismo de vida selvagem na Namíbia. Safaris em Etosha são uma experiência inesquecível. A salina de Etosha Pan atrai a vida selvagem, especialmente durante a estação seca, quando os animais se reúnem nos poços d'água. É um local privilegiado para observar os 5 grandes da África, embora os búfalos sejam menos comuns nesta região. A oportunidade de ver rinocerontes negros, uma espécie criticamente ameaçada de extinção, é uma das principais atrações. Sossusvlei e Deadvlei, no deserto do Namibe, são paisagens de outro mundo. Escalar as dunas de Big Daddy e Dune 45, ao nascer do sol, é uma tradição para os visitantes. A visão do sol pintando as dunas com suas cores intensas é uma experiência que transcende a mera observação. Deadvlei, com suas árvores centenárias petrificadas em uma placa de argila branca, é um local surreal e fotogênico. A Costa dos Esqueletos, com seu nome assustador, é um dos litorais mais selvagens e desolados do planeta. Densa neblina matinal, ventos fortes e correntes traiçoeiras causaram milhares de naufrágios ao longo dos séculos, com seus restos enferrujados espalhados pela areia. A costa também é refúgio para uma grande colônia de focas do Cabo em Cape Cross, uma experiência auditiva e olfativa difícil de esquecer. A cidade costeira de Swakopmund cria um contraste fascinante como o deserto ao redor. Com sua arquitetura alemã bem preservada, avenidas arborizadas e atmosfera relaxante, é um oásis de civilização e conforto. Os visitantes podem desfrutar de atividades como sandboard nas dunas, passeios de quadriciclo, passeios de barco para observar golfinhos e focas, ou simplesmente passear pelo pier e desfrutar do ar fresco do Atlântico. Perto de Swakopmund fica o deserto de Walvis Bay, uma importante área úmida para aves migratórias e lar de milhares de flamingos. Se você está curtindo esta jornada pela Namíbia, lembre-se de que seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo de qualidade. Clique em curtir e considere se inscrever em nosso canal para não perder nenhuma de nossas próximas aventuras. A Namíbia é um país cheio de surpresas e fatos pouco conhecidos que acrescentam camadas à sua fascinante história e cultura. É o segundo país menos densamente povoado do mundo, superado apenas pela Mongólia. Com uma população de pouco mais de 2,5 milhões, o país tem uma densidade populacional de aproximadamente 3 pessoas por quilômetro quadrado, o que contribui para suas vastas paisagens abertas. A Namíbia é o primeiro país africano a incorporar a proteção ambiental em sua Constituição. Quase 40% da área territorial do país está sob alguma forma de proteção, seja por meio de parques nacionais, reservas de vida selvagem ou áreas de conservação comunitárias. O deserto do Namibe abriga uma planta única chamada Welwitschia mirabilis, que pode viver por milhares de anos. É considerada um fóssil vivo e é encontrada apenas nesta região e em partes de Angola. A Welwitschia possui apenas 2 folhas que crescem continuamente ao longo de sua vida e se adapta perfeitamente ao ambiente desértico, absorvendo a umidade da neblina costeira. A Namíbia tem a maior população de chitas do mundo. Estima-se que o país abrigue aproximadamente 1/4 da população global de chitas, com a Cheetah Conservation Foundation liderando esforços para protegê-las. Nas áreas rurais, a vida social gira em torno da família e da comunidade. Ritos de passagem, como cerimônias de passagem para a maioridade, continuam importantes em muitas culturas. As roupas tradicionais frequentemente indicam o estado civil ou a idade e o uso de adornos corporais, como colares de contas ou pulseiras de cobre, tem profundo significado cultural. A comida na Namíbia é um reflexo de sua história e geografia. A carne é um componente central da dieta, com biltong, carne seca, pogiecos, um ensopado tradicional cozido lentamente em uma panela de 3 pernas, e caça, como oryx ou kudu, sendo muito populares. Pap ou mahangu, um mingau de painço, é um alimento básico em muitas regiões, especialmente no norte.
A cervexa é a bebida alcohólica máis consumida, sendo a Windhoek Lager unha das máis coñecidas, de acordo con a Lei de Pureza da Cervexa da Alemanha. No sul da Namibia, en unha área semiárida e remota, vive un pequeno grupo da etnia Ovambo, coñecido como Ova Himba. Este grupo manteve seus costumes e tradicións ancestrais con notável tenacidade, o que moitas veces confunde e surpreende os estranxeiros. Unha das prácticas máis controversas e menos compreendidas pelo mundo exterior é o costume de Okuyepisa ou Mukacendu, que ten sido traducido superficial e sensacionalmente como troca de mulleres. Esa práctica non é, como frecuentemente se pensa, un simples ato de promiscuidade ou un sistema de propiedade de mulleres. En súa esencia, é un ritual cultural con un significado profundamente enraizado na hospitalidade e na conexión social. Cando un hóspede importante chega a unha aldea Himba, o anfitrión pode ofrecerlle súa cama para a noite. Para iso, o anfitrión e súa esposa se retiran para outro cuarto, ou ás veces o anfitrión dorme do lado de fora, cedendo o seu lugar á esposa e ao hóspede. O obxectivo desse ato é demonstrar un nível supremo de hospitalidade e confianza, criando un vínculo de irmandade e respeito con o visitante. O termo compartillamento non implica unha transación ou a perda da agencia da muller, mas sin un ato simbólico de boas-vindas. É crucial compreender que esa práctica está inserida en un contexto cultural moito específico e non é aplicada de forma generalizada ou indiscriminada. Os Himba operan sob un sistema de crenzas que valoriza a comunidade e a hospitalidade en detrimento das noções occidentais de propiedade e monogamía. Moitas veces, o ato non envolve relación sexual, mas simboliza unha conexión espiritual e social entre familias. Se você gostou desse mergullo profundo na beleza e no misterio da Namíbia, non esqueça de curtir e se inscrever para que possamos continuar explorando os lugares máis incríveis do planeta juntos.